Vamos prestando atenção na nossa respiração, observando como nós estamos nos sentindo aqui agora. O mais importante de tudo é perceber o ato de inspirar, pausa, expirar, pausa e voltar a inspirar. Cada um de nós traz uma experiência, um conjunto de acontecimentos, de vivências, de situações, da sua quinzena, porque faz 15 dias que nós não nos vemos, não nos encontramos, online. Cada um está num lugar nesse momento. Observa como está o seu processo de respiração aqui agora. O ato de inspirar pelas narinas, pausa, expirar pela boca entreaberta, pausa, e voltar a inspirar pelas narinas. Se eu estou atento e concentrado na minha respiração nesse momento. E se não, o que é que toma conta da minha mente aqui e agora? Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Você está dentro do seu corpo físico nesse momento? Isso não é hora de viajar. Esse exercício de atenção concentrada é para me colocar totalmente atento aqui e agora. E não para fazer expansão de consciência para outras esferas, para outros lugares. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Observa se existe alguma parte do seu corpo físico neste momento que chama atenção por um incômodo, por uma sensação, por uma energia transitando ali naquele pedacinho do corpo, por uma falta de energia, por estar dormente ou não. E observa o que esse pedaço, essa parte do seu corpo quer de você aqui e agora. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Qual foi a experiência mais importante que ocorreu ao longo desses 15 dias na sua existência? A mais importante. Todas são importantes, mas a mais importante. E aqui não importa se ela te causou uma sensação negativa ou positiva, mas a mais importante. Que tipo de emoção ou sentimento causou para você essa experiência? Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Como você se sente ocupando os seus corpos sutis e físico aqui e agora?
Você gosta de estar em você nesse momento? Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Por que vale a pena você ser você? Inspirando, expirando, no seu ritmo e no seu tempo. Qual a parte do seu corpo físico mais gostosa de estar aqui e agora, para você, em você? Como é para você lidar com mandalas nesse momento da sua existência? Não importa se você sabe ou não, se você entende ou não. O importante é qual é a sua verdadeira motivação que coloca você em contato com os mandalas, seus ou dos outros. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. O que você quer, precisa ou necessita de si mesmo nesse momento. Como você pode se dar isto que você precisa, necessita ou quer de você mesmo aqui e agora? Como é possível isto nesse momento? Realizar esta necessidade, este desejo, respeitando as limitações, respeitando as dificuldades e a sua essência aqui e agora. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Devagar, no seu ritmo e no seu tempo, vai se percebendo inteiro, tomando conta do seu corpo físico aqui e agora, e no seu espaço, abrindo os olhos. Sempre atento ao ato de inspirar, pausa, expirar, pausa e voltar a inspirar. Quem quer, precisa ou necessita falar qualquer coisa muito rapidamente a respeito do que esteja sentindo, percebendo, qualquer coisa que queira compartilhar num parágrafo. Numa frase, numa palavra. Isilda? Nossa, eu estava me preparando, eu ia falar, me veio paz, tranquilidade, confiança. Maria Silvia?
Olha, falar uma palavra fica difícil, mas assim, tô bem. Posso falar assim, só tô bem. Rita Della Rocca. Cara da Rita. Que é para falar uma palavra, né? Ou uma frase, rapidinho. Ainda me sinto em suspensão. Ok. Kelly. Busca permanente de serenidade, equilíbrio e confiança. Legal. Van. Cruella. Cruella. Cheia de criatividade e empoderada de si mesma. Ritinha. Eu ia usar o mouse, esqueci que eu estava aqui no Zap. Vitor, no momento, para mim, a palavra que vem é preocupação. Preocupação. Lu. Presença. E a minha, descansado. Descansado. Gente, quem tem mandalas para trabalhar? Só para eu começar, para eu organizar. Lourdes, lá já levantou a mão. Vanessa, Kelly, Maria Silvia, tá. Rita, tá. Então vamos fazer uma coisa. Eu vou dividir a sala em grupos, como nós fizemos no último encontro lá, em pequenos grupos. E os grupos que forem formados, vocês vão compartilhar um pouquinho, por 5 minutos, tá? A experiência desse mandala, que seja seu, que seja do cliente, não importa. Como a gente já fez lá nos grupos, lá no shopping, ou mesmo na época da casa da avó, ou lá no período na Rua da Paz, onde a gente sentava em pequenos grupos para poder fazer a troca dos mandalas, a experiência dos mandalas, tá bom? Não se preocupem, porque depois vocês também serão abduzidos de volta para essa sala. E esse controle não é de vocês, é meu. Sou eu que vou dizer assim, acabou, e eu vou fechar as pequenas salas e vocês vão voltar para a sala oficial. Pode ser que seja interrompido, né, num terço, na metade daquilo que vocês estão falando. Mas é a proposta para a gente poder aquecer um pouquinho essas coisas do que estão no mandala. Tudo bem? Então eu vou pedir só um minutinho de paciência, porque eu vou preparar as salas para a gente poder entrar, tá? Olha, houve algum problema aqui que eu não consigo fazer a reorganização das salas, tá? Diz que não está permitido hoje. Então, lamento, sinto muito, sorry. Gostaria, porque eu acho que isso ia facilitar a nossa vida, mas vamos trabalhar assim mesmo. Acho que tem que ser desse jeito mesmo. Então, peraí, a Rita levantou a mão, a Lourdes levantou a mão, a Kelly levantou a mão, Maria Silvia levantou a mão. Van, você tem mandala? Tem também? Tá. A Van também, tá. Então, assim, deixa eu pensar uma coisa, ó. Lourdes. Lu, vamos começar com você. É assim, é seu mandala ou é mandala de paciente? Paciente.
De paciente, tá. Então, quer, de uma certa forma, colocar o mandala para a gente ver? Mas é assim, deixa aí eu colocar uma coisa para vocês para a gente não perder tempo. Vamos ser bem práticos e concisos naquilo que a gente precisa, tá? Nada de grandes devaneios. A gente pode falar o que a gente quiser e sentir no mandala sempre. Mas, bem, se já foi falado, não tenho nada a acrescentar, não precisa comentar nada porque já foi dito. Mas para a gente poder ser bem preciso. Lu, você consegue colocar o mandala aí na câmera do Teams? Peraí. E depois colocar no WhatsApp lá para a gente poder ver? O WhatsApp já está lá. Tá. No WhatsApp mesmo. Tá. Você consegue colocar só só na câmera do Teams aí, só para a gente poder... Peraí, deixa eu ver. Tá aqui. Assim. Obrigado. Pronto. Já fiz a foto, obrigado. Então tá lá, gente, tá no nosso WhatsApp, tá? É assim, o primeiro mandala que a Lourdes está mandando. Eu queria uma coisa assim mais precisa, tá, gente? Isso, que legal, que legal, que legal. Deu super certo, ótimo, tá? A primeira coisa que eu acho que sempre é muito importante a gente poder perceber quando a gente vai trabalhar mandala é qual é a sensação que ela transmite. E aí desenvolver... Vamos lá, Ri, fala. Só queria perguntar uma coisa para você, porque do jeito que tá, eu não vou conseguir ver mandala. Não tem como mandar esse link que você colocou para o meu e-mail para eu poder abrir? Senão eu vou ter que ficar no zap. Eu não tenho acesso para como fazer. Fala, Van, se você tem uma ideia, por favor. Rita, eu acabei de mandar para você por WhatsApp o passo a passo para você abrir o WhatsApp pelo computador. Daí você consegue entrar no link e abrir essa tela que a gente está pelo seu computador. Você mandou para Rita? Mandei direto no seu, Rita. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair do zap e vou tentar aqui, tá bom? Tá. Qualquer coisa você me chama que eu te ajudo. Beleza, eu vou sair então. Tchau. Tá. Tchau. Até já. Tá, vamos lá. Quem gostaria de começar com o mandala da Lourdes? Bem preciso, tá, gente? Nada de muitas horas de devaneio, por favor. Porque, 7 horas eu vou encerrar, tá? Posso começar? Ai, por favor, que bom, Kelly. Só assim, né? Eu acho que, para mim, o que passa, né? Uma coisa criativa, assim, tem uma coisa de vida ali, assim, sabe, um mundo ativo, parece que um mundo imaginativo, criativo, grande aí. Esse primeiro me passa uma coisa mais assim, até pela como se fosse a perspectiva da casa, uma coisa mais distante ali, assim, mas como se fosse uma fotografia de algo que se apresenta com muita riqueza. Aí o segundo já me parece uma coisa mais interna, sabe, como se fosse assim, algo que no primeiro a pessoa apresenta mais superficialmente, entre aspas, no sentido de ser alguma coisa assim, olha, o que eu mostro, né? E o segundo, o que eu sinto, o que eu vivo internamente, né? Tem aqui, eu vejo como umas pessoinhas, né? Como se elas estivessem subindo aqui por sei lá, uma parede, alguma coisa assim. Tem essa aranha também, parece que está num destaque importante, né? Meio na parte central ali, parece que chamando a atenção. Assim, talvez um mundo interno, que é criativo, que tem muito movimento, mas que tem conflitos.
Legal você ter falado a respeito disso, porque assim, ó, eu vou partir do princípio do que você colocou, tá? Então, assim, o primeiro mandala, de uma certa forma, é muito rico, criativo, mas parece que aponta essa possibilidade do mundo externo, a relação que eu faço com o exterior. E é uma relação rica, é uma pessoa que tem conteúdo, que interage, ou que pelo menos mostra uma possibilidade de conteúdos a fazer essa interação. E ali, né, assim, num primeiro momento, no primeiro mandala, parece que está tudo muito bonitinho, né, assim, muito formatadinho. E no segundo mandala também tem essa riqueza que mantém a riqueza do primeiro, daquele externo, mas com questões a serem observadas e, né, assim, o que será que está ali de verdade levando para uma possibilidade de uma profundeza, né? Assim, você falou, parece que as pessoas estão subindo uma escada, assim, estão Então. escalando alguma coisa, tem aí uma aranha que está bem numa posição central. E assim, essa aranha também quer dizer alguma coisa. Tem outra aranha, né, colocada ali do lado em azul, né, que parece isso, no segundo mandala, mas assim, parece ter uma posição meio que central, de onde isso, de uma certa forma, tudo parte. Todo esse conteúdo parte. Que mais? Quem quer completar? Fale, Zilda. Posso falar? Claro. Na primeira, quando eu vi, pareceu assim, um desenho infantilizado, e aí eu observei que do lado esquerdo aparece como 3 pessoazinhas, e tem um isolado do lado esquerdo, como se ele estivesse, né, alguém, né, estivesse se isolando do todo. E esse caminho que sai da porta é como se fosse assim, cheios de pedras, tá? Uma dificuldade que deve estar encontrando no seu caminho, né? Em busca de alguma coisa. E ele vai bem compridinho, assim. E essa porta que ele colocou, para mim, me deu a impressão, ao primeiro momento que eu vi, uma cara de palhaço. Só que depois me parece que esse centro é como se fosse um relógio, porque parece que tem e parece que em cima, nesse triângulo rocheado, como se fosse talvez um termômetro, me deu a impressão agora, né? E as janelas estando fechado, me representa uma pessoa fechada em si. Tá? E na segunda, apesar que também essas nuvens estão escuras, né? Tá meio fúnebre nesse sentido, né? De tristeza, talvez, tá? E o sol tá meio apagadinho, né? Ele faz um sol com vermelho, como se fosse uma dor central, né? Mas o amarelo em volta, né? Há alguma esperança, né? Não sei. E no segundo, o que me chamou a atenção... deixa eu pegar o segundo aqui que apagou, peraí. E o segundo, embaixo da aranha, parece várias pessoazinhas caídas mortas. Talvez desse que foi subindo, escalando para mim dá a impressão, escalando uma pirâmide. Então, como se estivesse aqueles homens antigos trabalhando na pirâmides e muitos mortos. E nessa, parece uma Kundalini, né, que ele faz, e parece ter uma cabecinha, parece essa energia, e tem alguns símbolos. Então, me leva muito a pensar na época do Egito, que tinha aqueles símbolos, né? E eu também, o que me chamou a atenção foi esse caracol que ele colocou lá em cima, porque o caracol, para mim, me representa um esconderijo, né? Quando o bichinho não quer aparecer, ele se esconde, né? Então, para mim, ficou essas coisas por enquanto. E parece que tem uma borboleta também, alguma coisa de metamorfose, de transformação. Aqui embaixo, perto tem uma aranha azul, parece ter uma aranha azul e a aranha-mãe. Uma vez nós falamos sobre a aranha, né? Que eu não lembro agora, né? Porque a aranha também, quando ela está gerando os filhos, ela é
toda transformada em alimentos, né? Então é alguma dor, algum sofrimento. Mas tem essa borboleta, mas essa borboleta não tá uma borboleta alegre, leve. Para mim fica uma borboleta muito pesada. Mas é um momento talvez de transformação, né? Que ele vê depois da dor, né? Que tem a morte para mim aqui embaixo, parece todos os bonequinhos mortos, pessoinhas, né? E aí tem uma transformação da sua dor, ele consegue se transformar pela energia que também tem uma certa energia da Kundalini, né? Do lado direito. Não sei, pelo menos foi o que eu percebi agora. Quantos, de uma certa maneira, vão sucumbir à possibilidade do que está acontecendo no momento e quantos vão conseguir o caminho da escalada? Quer dizer, a morte está aí, né? Assim, é como se tivesse que atravessar pelo espaço da aranha, né? No sentido assim ela está ali olhando, tudo bem? E assim as pessoas, os trabalhadores ou cada um de nós, eu não sei como a gente poderia falar isso, ou eu, a pessoa que produzia esse mandala em cada etapa da minha vida, fui atravessando uma série de ciclos, tudo bem? Mas enquanto de uma certa forma eu poderia sucumbir, ou os outros que estão de uma certa maneira sucumbindo às experiências que estão acontecendo no momento. Fala, Ri. E ela, um minutinho só, tem os símbolos do infinito, né? Sim, sim. Desculpa, pode ir, Rita. Seu microfone, Rita. Não, eu primeiro vou ler o que eu escrevi, que foi as impressões que eu fui tendo, né? Do primeiro, eu falo assim, tudo que diz respeito à existência humana está na linha do horizonte. Então, me deu uma sensação de uma memória projetiva, né? Que o Bachelard fala que a nossa memória, ela é poética, né? Porque a gente constrói a memória, porque ela não é de fato, né? Ela é o que ficou de todas as impressões daquela vivência, né? E daí me dá a sensação, quer ver? Embora tenha fumaça na chaminé, a casa não recebe ninguém. As pessoas devem ir em direção à sua própria casa, me deu a sensação. Que essa casa já foi dessas pessoas e agora ela fechou. E as pessoas. Só que à esquerda tem 3 pessoas que parecem que estão leves, brincando. Então elas estão resolvidas e estão no lugar delas, que ali é o lugar delas, mesmo que a casa não receba mais, né? Então parece que elas vão construir habitação nesse lugar. E a da direita, ela parece que está indo embora, né? Ele tem até uma posição física, assim, de introspecção, que é como se ele tivesse tomado consciência que ele não faz parte desse lugar. Ele não tem lugar nesse lugar, então ele vai embora, né? Ele está indo embora mesmo. Está saindo dessa paisagem, né? E a sensação que eu tenho é que é um lugar que ele não vai mais voltar, a não ser na memória, né? E daí a linha da esquerda... Ah, não, essa é outra, a da direita, né? Daí a outra me deu essa sensação... Peraí, a rede, né? Que é o que mais me chamou a atenção foi a questão da rede, né? Que é a teia da aranha. E a aranha, ela não sei o que vocês já falaram sobre isso, mas para mim ela é a trama do destino, né? Das parcas, né? Da mitologia grega, né? Que tecem o destino dos homens. E para mim a aranha é a mãe terra, é a mãe, né? Então é ela que divide o de baixo e o de cima, né? Então ela é o centro que ordena que está ordenando esse universo, né? Me dá, claro, a sensação que a parte de cima ela é mais espiritual e a parte de baixo é mais física, né? Só que o que eu acho interessante, e daí assim, aí me deu a sensação, aquela linha, né? Parece que a aranha está olhando para ela, né? Tem um trabalho árduo e escravo para o céu,
me deu a sensação, porque também me veio a sensação das pirâmides e da construção dessa pirâmide, né? Então, me deu a sensação de escravidão, de um sistema, né? E eu acho interessante que, para mim, à esquerda, aquilo que é azul, para mim é um carrapato, né? E ele está vinculado a uma borboleta. Então, me indica que é um momento de transformação, mas este momento de transformação está bipartido. Tem algo que ele sente, mas não tem lugar onde ele vive, né? Porque isso me indica a linha da direita, né? Que tem só uma parte da evolução, né? Se ela fosse de fato a linha, ela teria duas, a serpente, né? Na linha. E ela tem só um lado da evolução, né? Ela só tem uma linha construída ali, né? Mas, ao mesmo tempo, me deu a mesma sensação que o Vitor já falou, sei que não é para repetir, mas eu vou repetir, né? Dá a impressão de diversas oitavas de evolução, né? E daí tem o símbolo do infinito na base, né? Que me deu a sensação que é um caminho da indiferenciação dos seres, né? Para a luz, que é a diferenciação, né? E o que eu acho mais interessante, porque quando você chega na luz, que é aquele ponto laranja lá em cima, que para mim me parece um solzinho, um ponto de luz, né? Ali jorra uma água que sustenta tudo que existe para a direita desse lugar, que é uma cachoeira, né? Então, é como se ela jorrasse, né, alimentasse a base para florir o que está em cima. Mas tem um detalhe interessante na esquerda inferior. Tem os peixinhos e tem um predador, que tem dentes verdes em cima e vermelhos embaixo. E a bolinha que sai desse predador tem referência ao primeiro desenho, que é tem a mesma coisa bucólica das florzinhas e tal. E daí, quando você percebe isso, você vai para a direita, onde está a borboleta, também tem a referência do primeiro desenho. Então, né? Daí que me deu a sensação que a referência da direita, que é o predador, desse desenho bucólico, é que me deu a sensação de que ele tem uma realidade interna que ele não encontra voz na realidade externa. Entendeu? E quando ele vai para a realidade, o predador vem e crau! Então ele tem que subir a pirâmide como escravo para ser aceito, né? Me deu essa sensação. Bem legal isso, hein? Gente, boa semana para vocês, tá? Até sábado da semana que vem. Bem legal isso, tá? Van? Seu microfone, Van. Se alguém quiser falar, eu estou ajudando a Rita, daí eu já volto. Tá. Tá bom, então deixa eu falar. Então fala, Mar. Assim, não sei falar tudo muito bonito como vocês falam, tá? Mas vou falar do meu modo, tá? Por favor. Assim, esse primeiro, assim, me dá uma impressão de, assim, de muita paz em alguns aspectos, né? A casa, a árvore, as pessoas, as flores. A única coisa que chama atenção são essas nuvens pretas, o que sai da chaminé é preto, e esse caminho que para chegar na casa também é preto. Então, é um caminho escuro para adentrar o quê? Ao meu eu interior, porque casa, interior, né? Essa porta, para mim, me lembra uma igreja com esse relógio aí em cima dela, né? Me deu a impressão de ser parecido com uma igreja. Então, eu não sei, o que eu consegui perceber foi isso, porque eu não sei perceber nada de mandala ainda. Mas, assim, no segundo, para mim, tudo que vocês descreveram, acho que é maravilhoso, porque eu não sei nada mesmo. Assim, mas essa aranha,
ela faz é como se ela tivesse se formado, ela formou a teia dela aqui do lado direito, mas faz uma curva e parece que tem uma capa que vai encobrir todo esse pessoal que está subindo essa escadaria, né? E no meio dessa escadaria tem 3 lá para baixo que são ajudados por um outro que parou para dar uma força e puxar para eles para cima, para chegar lá no topo dessa escada, ou pirâmide, como vocês falaram. Mas eu não sei, a pessoa fez todo esse desenho, mas ela está lá em cima. Ela chegou lá em cima, no topo. Se essas pessoas que estão subindo é alguma representação dela ou não, ou são pessoas que estão no caminho dela, não sei. Mas ela se pôs lá no topo, então acho que ela conseguiu superar algumas dificuldades que ela possa ter na vida dela. É isso. Que legal, que legal. Aí, hein? Não, às vezes a Eu gente acha que não sabe e ó, a gente traz ferramentas e informações sérias a respeito disso, tá? Bem legal essa observação. E o fato de você poder perceber que talvez em alguns momentos possa ter recebido ajuda, né, nesse sentido, facilita essa possibilidade. Quer dizer, porque a gente também precisa disso, ninguém está isento e é 100% autônomo em todo o caminhar da existência. A gente vai ajudar e algumas horas e outras horas vai receber ajuda também. Não tenhamos dúvida disso. E é legal você poder ter percebido que, assim, né? Há uma pessoa que está lá no topo da escada, assim, então, assim, essa pessoa chegou lá. Se está tudo resolvido, não sabemos, mas, assim, há essa possibilidade. E interessante também essa outra questão que você levantou. Olha, quer dizer, a aranha está produzindo uma casa, né? Uma teia, vamos dizer assim, que enreda, quer dizer, que está encobrindo. Perdão, o que será que essa teia, de uma certa forma, quer? Né? Porque, assim, é uma aranha boa, é uma aranha ruim, é uma aranha perigosa, não é? Assim, eu nunca ouvi dizer que a aranha pula em cima das pessoas para atacar. Ela só vai reagir se a gente for lá encostar e mexer, né? E algo nesse sentido. Agora, ela não é um bicho, como se fala, não é que nem um jacaré, ou uma piranha, ou uma cobra, que assim é que se tiver no nosso espaço, ou um tigre, né? Que se a gente tiver no caminho dele, nós somos presas para ele. Não é isso que acontece, né? Assim, ela só vai reagir se a gente for lá cutucar, porque ela também precisa se defender como um ser instintivamente falando, né? Então, claro, ela vai picar porque ela pode se sentir ameaçada, coisas do gênero, mas não é porque as aranhas voam e elas saem atrás das pessoas ou dos bichos de uma certa forma, né, mamíferos, falando, bom, hoje deixa eu ver quem é que eu vou devorar. Não é isso que acontece. Então tá, então se a gente parar para observar, o que será que esse encobrir de uma certa forma está querendo dizer? Porque assim, né, eu estou fazendo uma proteção para essas pessoas ou para esta pessoa, se é uma única que está fazendo essa escalada, essa caminhada. Tá, e aí eu também não permito que outras coisas cheguem perto, porque tem essa teia de aranha que está lá, impedindo que aquilo que está além da teia de aranha, antes dela, não consiga chegar até essa escalada. Mas é engraçado que ela fez uma teia pequena, se a gente for perceber, a aranha fez uma teia pequena em contrapartida a todo esta capa, parece uma capa que vai cobrir essa pessoa que está subindo, que está escalando e precisa de ajuda. Ela faz uma curva e nessa curva que ela fez, ela colocou elementos muito bonitos, a flor, a borboleta. Então, assim, não é 2 lados dessa criatura, duas faces dela, a nível de que ela tem um lado que é muito bom, muito agradável, que está resolvido, e esse outro lado da teia de aranha, a aranha não conseguiu fazer essa teia inteira, ela fez uma partezinha só, que seriam os problemas, aí a problemática que ela tem. Que legal poder perceber isso, porque a gente ainda está luz e sombra, né? Alguém ia falar alguma coisa, eu cortei. Vitor, essa teia de aranha, eu olhando agora, me representa que ela está dando uma sustentação, sabe? Uma segurança, mesmo para esses homenzinhos subindo, dá a impressão, porque eu lembrei do Homem-Aranha.
Sabe o filme do Homem-Aranha, que quando ele forma aquelas aranhas para salvar alguém, ele forma aquelas teias para a pessoa cair em cima, que é uma coisa resistente, né? Então, para mim, agora me deu como realmente está sustentando toda uma força da pirâmide. Pode ser, pode ser. E outra coisa que me chamou a atenção, esse bonequinho, esse homenzinho que ele faz do lado direito, parece que das mãos, as mãos estão sangrando. Uhum. É uma verdade. Rita, você vai completar? Fala, Rita. Só do primeiro desenho, que tem Claro o que sim. relógio e tem, parece o termômetro. Para mim, o relógio, né, ele é o tempo, é a nossa civilização, né? Como nós estamos vivendo agora, que é uma civilização marcada por tempo. E em cima, para mim, é um pênis, é fálico aquilo. Então, me Sim. dá uma sensação que está ligado ao patriarcal, né? Ô, Rita, eu pensei É o isso, pai mas que manda eu embora, né? É o coloco. pai que é austero, né? E o E eu segundo é a mãe, né? O feminino, né? E Mas eu é isso. pensei, eu vi, mas eu falei, eu sempre falo, eu sempre coloco, hoje eu vou ficar quietinha, ver se vai surgir. Porque a doutora Isilda Alves, ela é urologista e ela adora cortar o pênis dos meninos, tá? Gravando. Ela É por ama isso que ela fala cortar a capinha do pipi de todo mundo, tá? Eu lembrei do Museu do Inconsciente, né, e das questões do Jung, quando ele fala, eu não entendi direito, aquela coisa do pênis em cima do sol, né, que eu não, Aspectos. Uhum. isso eu preciso ainda investigar sobre isso, mas eu também pensei nisso, nesse pedaço aí. Porque o sol é assim, eu não sei se eu vou conseguir falar que nem fizeram a interpretação lá, depois volta para ver, tá, Lourdes? Mas o sol é assim, é como se ele fosse energia masculina, tudo bem? Então aquele pênis é o falo por onde sai toda a sabedoria, a consciência, a razão, a energia do pai, né? Quando Petros usa isso lá nos desenhos dele, lá junto com a Anísio da Silveira, tá brincando, modo de dizer, né? Tá trazendo a luz da consciência à tona a possibilidade da sabedoria, que é assim, uma sabedoria que vem desta razão, deste lado lógico, de que eu preciso colocar isso de uma maneira prática, porque aquelas pessoas naquele momento, elas eram julgadas numa desordem não tinha uma organização mental, não é? Não foi assim que ela chega lá no engenho de dentro, e aí ela vai ajudando a trazer eles de volta para a organização daquilo que eles tinham condições naquele momento. Se nós pensarmos em nós enquanto indivíduos, tem muita coisa em cada um de nós que a gente também é super desorganizado, psiquicamente falando, porque ainda não somos a perfeita luz, né? Assim, ainda está, como se fala, rodeada, colocada como uma capa de proteção nesta luz, vamos dizer assim, os aspectos sombrios. E do sol, né, assim, pelo elemento masculino fecundador, né, é assim, aquele que de uma certa forma vai produzir a possibilidade de trazer a luz do conhecimento, da consciência num aspecto racional, então ele tinha um falo. Aquele sol tinha um falo, que era para poder ejacular, carinhosamente falando, o conhecimento, a sabedoria, a parte racional, a organização pela lógica. Não que a intuição e o sentimento também não tenham uma lógica, mas é que eles vibram numa sintonia diferenciada do aspecto racional, tá? Mas o Sol representa isso, né? Esse aspecto razão, energia yang, colocar na prática, fazer. E do Petros, de uma certa forma, ele era muito atuante. É que ele estava embotado porque simplesmente taxaram ele lá com a esquizofrenia ou a doença psiquiátrica que foi diagnosticada ali no momento e fecharam ele lá no cantinho e falaram até logo passa bem, eu não dou mais a chance de você colocar as habilidades que eram possíveis naquele momento. Se a gente olhar até com base nisso que a própria Rita, né, assim, do que a Maria Silvia colocou e do que as pessoas que falaram já disseram, uma coisa interessante porque assim, essa pessoa chegou em algum lugar,
Né, vamos dizer, se a gente for pensar que cada uma daqueles bonequinhos ali desenhados, seja ele mesmo, a própria pessoa em várias etapas da vida, se ela atingiu o cume lá da pirâmide, ela, em alguns aspectos, ela conseguiu chegar lá naquele lugar, tudo bem? Então ela não é só sombra. Que o Jung, numa passagem dele com um paciente psiquiátrico, ele fala sobre, o paciente fala sobre isso, a imagem do sol e um pênis que chacoalha para lá e para cá, e isso é arquetípico, né? E que você falou agora desse... Nossa, me fugiu. Enfim, outra coisa. Eu queria saber sobre, por exemplo, a luz da psicossíntese, das subpersonalidades. Não entendi, eu queria saber o que da psicossíntese? Da psicossíntese, que a Sadioli fala sobre subpersonalidades. Porque, assim, esse desenho também me dá uma sensação de ser arquetípico, né? É extremamente simbólico, tem essa questão também, vejo uma questão de pirâmide, talvez, será que, e essa subpersonalidade, será que talvez, não, estou aqui tentando, assim, né, imaginar, pensar, será que não poderia ser também uma junção, ou talvez uma passagem sobre talvez as vidas passadas dele, ou sei lá, vivências passadas, né, Claro. desses bonequinhos, assim como, e talvez esse boneco que chegou no topo, talvez, né, sendo ele, e isso aqui, essa subpersonalidade, por exemplo, pensando na Sadioli, tá? Claro, claro, porque tem um aspecto importante que é o seguinte, olha, todos nós, sem exceção nenhuma, nós somos, veja o exercício inicial da tarde de hoje, que eu nem sabia qual era o mandala que você ia apresentar, que tinha a ver com isso, que eu brinquei, né, nós somos a somatória daquilo que nós vivemos, cada um com as suas referências, com a sua história. Eu não sabia que a gente ia trabalhar isso hoje nesse mandala, tudo bem? A gente não combinou, né, Lu? A gente simplesmente fez o exercício que eu senti e que eu intuí ali na hora. Mas é assim, todos nós somos um aspecto de somatória daquilo que nós vivemos. E como tradição da própria psicologia transpessoal, ou mesmo a própria psicossíntese do Assagioli, ele fala a respeito disso. Somos consciências, traduzindo, viajores do tempo e do espaço. Não é a primeira experiência que a gente está tendo e nem a última. Então, lembrar de uma coisa que é assim, por que será que nesse momento específico dessa minha trajetória, assim, emergiram essas subpersonalidades? Quando eu fiz a experiência com a Rosana Alves, lá do Ayahuasca, tá? O que veio para mim num primeiro momento foi um mouro. E um mouro que eu, assim, eu me via, Vitor, aqui agora, lá nos flashes, lá nas mirações, Vitor, me via, que era uma outra fisionomia, uma outra cara, como um mouro andando no meio do deserto em cima de um camelo. Com aquelas roupas lá do que os mouros usavam, não sei nem te dizer em que período. E eu demorei muito tempo depois dessa primeira experiência para integrar esse aspecto no meu ser. Eu precisei ir para apometria, inclusive. Eu paciente, tá? Porque assim, aquilo começou a me perturbar. Eu não sabia mais se eu estava vivendo aqui ou se eu estava vivendo aquilo. E eu estava extremamente apaixonado e identificado por aquela imagem que eu estava experimentando naquele momento. Então, eu dei trabalho para mim mesmo. Então, por que eu estou brincando com essa questão? Porque, assim, precisou emergir aquela característica. E aí eu vou fazer uma analogia, sem me demorar muito, porque não é esse o nosso foco. Mas é assim, eu estava atravessando o meu deserto naquele período. Tudo bem? Naquele meu período de vida aqui, Vitor, nesta existência, onde eu fui fazer essa primeira experiência do Ayahuasca, eu estava atravessando um deserto de alma. Então eu só podia me identificar com alguma coisa nesse sentido. E aí, para a própria psicossíntese, ou para a psicologia transpessoal, ou para as abordagens, pouco importa se aquilo é real ou não. Se é uma produção do meu inconsciente para eu poder aprender a lidar com aquilo, como se eu criasse uma historinha interna para eu poder ir dando conta de lidar com aquilo que eu estava produzindo naquele momento. Para os terapeutas, pouco importa se eu vivi aquilo mesmo, se era real ou não. O grande X da questão é como eu iria fazer uso da referência daquilo que estava surgindo naquele momento. E a apometria, sem saber, olha que coisa louca, tá? É assim, eu fiz lá no GAFA, tá? É assim, com o Luiz, é assim, sem saber do que eu estava passando, a primeira coisa quando eu sentei para poder fazer o exame de apometria.
Quem te autorizou a fazer uso desta ferramenta? Foi a primeira pergunta que eles fizeram. Você já tem uma dificuldade ou um facilitador para abertura de expansão de estados de consciência. Quando você usa desta ferramenta, você amplifica, né, não sei nem em que potência, a chance de poder entrar em contato com essas energias. Que eram minhas mesmas, porque a apometria, ela, antes de ser uma desobsessão, ela é autodesobsessão. Porque eu vou colocar aquela subpersonalidade no lugar onde ela tem que ficar. E aquela subpersonalidade estava me atrapalhando. Como a do monge budista lá na outra existência estava me atrapalhando, que era a minha mesma. Não era o mentor monge. O meu mentor não é um monge budista. Então, tudo bem, eu posso até estar vinculado a essas energias, mas aquela subpersonalidade estava atrapalhando. Então, a gente pensar quantas vezes na nossa existência a gente está numa possibilidade de atuar aqui agora. Aí eu estou trazendo para essa experiência, tá? E assim, não sou eu, Vitor, que estou atuando. E não é um obsessor externo. Sou eu, na subpersonalidade, que está lá promovendo aquelas atuações. Eu estou repetindo padrões. Que não eram para estar acontecendo no aqui e agora. Desculpa, gente, eu só vou corrigir uma coisa. Ó, não era no sentido de a evolução no sentido eu, Vitor. Mas se elas estão acontecendo é porque eu preciso daquilo naquele momento, até para poder ter a chance de perceber como é que eu estou ainda puxando e tentando por apego, né, resgatar coisas que já deveriam estar colocadas naquele lugar. E não foi a terapia que me ajudou, não. E eu estava fazendo psicoterapia sistemática, semanalmente, naquela época, como paciente. Foi a apometria que colocou aquilo de volta no lugar, tá? Porque eu ia deitar, o mundo aparecia. Mas era eu mesmo. É como se eu me desprojetasse em mim e aquilo estava ali, influenciando a minha existência. Eu estou fazendo a segunda vez o curso de apometria com o Edson, que era do GAFA. Sei. Por causa dessas coisas aqui. Então é brincar com uma possibilidade que é assim, olha, o que é legal nesse sentido é assim, eles não estão lá de uma certa forma querendo trabalhar terapeuticamente. Eles vão trabalhar aquela subpersonalidade como se fosse um trabalho de P3E, de desobsessão, na apometria, tudo bem? Para colocar aquela subpersonalidade de volta no lugar. Por isso que eles desdobram, né, em tempos, em ciclos, impulsos, tudo bem? Né, assim, os corpos utilizados, para que a gente possa, de uma certa maneira, poder ser mexido nesse campo astral, tá? Se funciona ou não, não sei. Esse Moro deixou de me encher o saco depois daquela experiência, mas eu tenho a lembrança lá. Se eu falo a respeito disso, tá aqui. Eu consigo me lembrar da sensação, da imagem, daquela, né? Porque não era eu andando no deserto, era como se eu visse aquele eu andando no deserto. É a coisa mais louca que existe. Porque, né, como é que a gente está desdobrado em partes? Sou eu ou não sou eu? Não. Era eu sentado, né, num lugar esquisito, num nada, olhando para uma parte minha, andando como Moro em cima de um camelo no deserto. Mas tinha tudo a ver com o que eu estava atravessando naquele momento. Então, volta para uma questão importante que é assim, o que será que, de uma certa forma, essa pessoa, carinhosamente falando, precisa nesse momento, não como ferramenta só para resolver o problema, mas que trouxe esses elementos aí dessas existências do passado. E a gente está vivendo uma época que é assim, estamos convidados a aprender a ficar com aquilo que é necessário para a nossa existência. Se o necessário estiver acoplado no Egito, amor, desculpa, é lá mesmo que eu vou ter que buscar. Não sei se obrigatoriamente ter que pegar a Eulau para poder ir embora lá para o Egito. Não, eu posso fazer através de uma vivência dessa onde aparecem esses elementos. Tudo bem? Você faz tempo que você está com a mão levantada, desculpa. Não, eu ia falar uma coisa que eu acho que tem agora para mim fez muito sentido. Eu vejo o primeiro desenho como em níveis, né? É como se eu tivesse algo lá no fundo e algo mais à frente. Por exemplo, a casa, para mim, existe uma casa amarela no fundo e essa casinha laranja na frente. As pessoinhas que foram faladas, elas estão ali, mas existe uma pessoa muito maior que está colhendo o fruto, que é essa árvore.
É uma pessoa ali. E ela está Legal. projetada para frente. O sol está lá atrás. E tem os raios dele, que tem vários círculos mais claros amarelos projetados para frente. Né? Então, é como se fosse duas dimensões aí. É um desenho em duas dimensões para mim. E o segundo desenho, a única coisa que bate o olho assim, vem, é a aranha descobrindo todo um pedaço. Então, ela está puxando um véu e desvendando algo que está embaixo. E daí, esse algo que está embaixo são peixes, mas para mim parece pessoinhas na água, né? Então, nas emoções. É como se ele estivesse desvendando emoções. Desvendando sensações. E daí fica as conchas, né? Então, a pessoa, ela está escondida em conchas, ela está enclausurada e a aranha vem para desvendar isso, para tirar ela dessas conchas. Tá mudo, Vi? Foi legal você falar a respeito disso, obrigado. Mas eu só quero corrigir uma coisa importante. Ó. A pessoa feliz, livre, maravilhosa, que é a árvore, lamentavelmente falando, nesse desenho ele está do lado esquerdo. Então aquilo está antes da casa, é no passado. A casa foi uma experiência que veio depois da experiência, não sei se obrigatoriamente na cronologia, tudo bem? Porque a gente tem que lembrar que tem Kairos e tem Cronos, tudo bem? Kairos é o tempo interno de cada um, né? A Cronos é o tempo que assim, tá dia, tá noite, hoje é dia 3 de julho, são 4:30 da tarde, esse é para todos nós aqui agora. Mas o tempo interno, né, de Kairos é a possibilidade de que assim como é que a pessoa projeta isso para ela. Pode até ser, Vanessa, assim, de verdade, que na realidade física da pessoa e concreta, a árvore possa estar vindo, inclusive, depois da casa, na cronologia. Mas no desenho bidimensional, ela colocou isso antes da casa. Então é como se tivesse mais relacionado às questões do passado do que do futuro, porque a casa ela vai do presente para o futuro. E eu posso falar? Claro. Para mim, eu já tinha visto também, Vanessa, da árvore, mas para mim me dá a impressão de um fantasma assustando ou um espantalho. Me dá muito essa impressão. E como, de repente, esses homenzinhos estão fugindo de algo, né? Eles saíram correndo vendo esse espantalho aí, um fantasma também, porque está bem como um fantasma assustando, né? Sabe o que eu vi agora, assim? É como se esse fantasma, essa pessoa, também estivesse com medo, porque as plantas, é como se fosse meteoro, as plantas não, as frutas da árvore, como se fossem meteoros caindo. Sim, sim. Você vê como um mandala, gente, só até aqui, tá? Eu sei que ainda tem gente para falar, mas só até aqui. Olha como um mandala traz uma riqueza de material para poder ser trabalhado. A gente não pode dizer que em uma sessão se resolve o problema, não resolve. Às vezes um mandala você tem espaço para 10 anos de terapia, tá? Um mandala. Rita Murilo. Espera aí que eu estou tentando segurar a tela aqui. Tá. Eu estou vendo ali na chaminé da casa o número 7. O número 7 não é um número cabalístico? Sim, sim. É. Lá na chaminézinha, tá vendo? Sim. E quando eu olho assim esse desenho... Oh, meu Deus do céu. Espera aí. Eu preciso parar de... Quando eu olho o desenho, quando eu olho para casa, parece que tem uma outra casa subjacente na frente. Tá vendo a casa, né? Não tem uma casa, não tem não sei se é porta, mas parece uma outra casinha no meio, com o reloginho no meio. Né? Então, assim, E a árvore é interessante que quando eu olhei, eu vi um anjo. Eu não vi fantasma.
Engraçado que cada um projeta aquilo que quer, né? Eu vi um anjo e atrás dele, desses dois pequenininhos aí, dois anjinhos, porque eles parecem vermelhos, que né? pata vermelha, né? Então eu penso assim, me parece assim, no meu entender, olhando, me parece uma pessoa procurando um caminho espiritual. Que legal, né? isso. Uhum. Engraçado que essas nuvens em cima não parecem nuvens, parecem discos voadores, né? E me parece assim, uma pessoa tem a casa ela está estruturada porque ela tem um telhado, né? Ela tem as quatro portas, mas essa casa no meio me chamou a atenção, porque me parece que é algo que está fora dessa casa lá atrás. Parece que a casa de lá de trás ficou no passado e a casa da frente é a casa do presente. Né? Legal. Olhando o segundo desenho, vocês já estão falando do segundo ou não? Sim, já. Uhum. O segundo desenho, eu lembrei de uma coisa. Deixa eu voltar lá. Essa aranha, por exemplo, eu aprendi uma coisa com a Sara, se vocês me permitem falar. Claro. A Sara fala que a aranha, ela é muito do complexo de mãe. Sim. Né? Então, assim, pode ver que ela a pessoa, ela tem uma grande teia feita aí, e essa aranhazinha aí, apesar de colorida, pode ter a ver com esse complexo de mãe para essa pessoa, né? E é engraçado, olhando para o lado esquerdo do passado dessa pessoa, né? Pode ver que a cabeça lá atrás é uma cabeça de mãe, talvez. Né? Uma mãe fincada, né? Essa mãe me parece um espantalho. Parece que não é uma mãe tão boa assim, né? E esses caracóis que aparecem aqui, me parece assim, é como se a pessoa tivesse enclausurada nela mesma. Uma pessoa muito fechada, né? Justamente devido a esse complexo que talvez ela tenha dificuldade para tomar contato com isso daí, olhar para isso, né? E é interessante porque olhando assim, eu acho que é isso mesmo, parece um monte de formiga, né? Um caminho de formiga, né? Fazendo uma travessia. Quer dizer, o trabalho em conjunto, né? E é um desenho meio misto. Meu Deus do céu, acho que não querem que eu veja o desenho, porque tá fechando tudo aqui da hora. Que coisa! Espera aí, que eu estou batendo o dedo aqui, eu não tenho que bater. Ai, meu Deus, hoje é dia. Espera aí. Deixa eu voltar lá. Então, esse segundo desenho me chamou uma atenção, porque parece um desenho... Tem várias fases, né, nesse desenho aí, porque do lado direito, por exemplo, essa cobra que a gente vê aqui, tem o símbolo do infinito aqui no final, pelo que eu estou vendo. Tem vários símbolos do infinito. Por isso que eu acho que é uma pessoa que está em busca dela mesma, porque olha ela lá no topo, lá em cima, né? Então, eu acho que é uma pessoa que está em busca dessa questão espiritual, apesar desse complexo que ela tem aí, né, nessa teia que aparece aqui. Mas me parece que é uma pessoa, inclusive tem uma cruz, essa cruz aqui é bem conhecida, que está de amarelo aqui no meio, né? Ô, Rita, eu pensei nessa cruz, aquela cruz delta. Celta. E para mim veio os pontos cardeais nessa cruz, norte, sul, leste, oeste. Me parece que é uma pessoa que está tentando lidar com os próprios complexos, mas ao mesmo tempo está tentando uma ascensão. É isso que eu vejo, né?
é uma pessoa que está muito voltada, né? Nesse segundo mandala tem aranha, borboleta, formiga, cobra, aquela lesminha que fica no caracolzinho, né? É tudo inseto, né? E se a gente para pensar em inseto, ou ele é repugnado, né? Tem até o carrapato que a Rita trouxe, né? Ou ele vive no, vamos dizer assim, no submundo, no sentido de dentro da terra, né? Embaixo da terra. Ou direto com a mãe terra, né? Coisa mais ali ligada com a mãe terra, os insetos, né? E aqui embaixo tem uma libélula também, né? Tem uma libélula e é sempre... E é interessante porque tudo é muito pequenininho, né? Me parece que a autoestima da pessoa não é muito positiva, porque essa pessoa se coloca muito pequena, né? Na representatividade desses insetos, né? É como se fosse assim, eu sou um inseto mesmo, né? E a autoestima é pequena, né? E essa mãe deve ser uma mãe muito castradora. Judith, judia. Né? Não chega a ser igual a Exilda, que castra com a faca, né? Com a tesoura. Tá. Com a tesoura. Vamos cortar a capinha do pipi, tá? Mas me parece, sim, que essa pessoa ela se coloca muito pequenininha diante desse mundo que a gente vive aqui. E é engraçado que aquela cabeça lá atrás é bem significativa. Parece aqueles escalpos, né, que tinha antigamente, que o índio cortava e punha para todo mundo ficar olhando. Parece que essa pessoa tem um problema com mãe bem grande aí, viu? E a mãe pode ser o próprio arquétipo do sentimento, da intuição e da emoção. Porque o sol com o pênis, de uma certa forma, é assim a razão em pessoa. Como será que essa criatura, carinhosamente falando, lida com as suas emoções, com seu instinto, com as emoções? Vamos ouvir um pouquinho a Kelly. Fala, Kelly. E depois a Rita Della Rocca, que também levantou a mão. Não? Não, Ri? Não, eu coloquei até no grupo, porque na hora que a gente estava falando da árvore, né, eu fui ampliando. E aí até coloquei a foto no WhatsApp, isso foi me lembrando arma. Aí eu fui no Google para procurar armas antigas. E aí aparece assim, inclusive essa foto que eu coloquei de canhões. Para mim me lembra como se fosse esse mundo, né, assim, na própria fantasia, porque na árvore não é isso, aquilo que está na copa não é também um mundo de fantasia? Sim, sim. Como se fosse assim, frutos, né? Mas assim, que esses frutos têm um outro lado, né? Talvez esse lado mais sombrio ali, de guerra, de ataque, né? E são 7 frutos também, né? O mesmo número que aparece aqui na chaminé. Eu não me lembro do 7 lá, como que é o que seria o significado ali, assim, do... O 7 é o cabalístico. 7. É o número místico. É aquele que trabalha com escalas alteradas de consciência, tudo bem? E é o número 7 que faz a divisão entre o mundo material com o mundo de consciências modificadas. Poderia ser, assim, esse aspecto até mais sombrio ali, de um potencial agressivo ali? Pode. E a gente lembra que toda vez que eu preciso agredir é porque eu não estou seguro em alguma questão interna minha. Porque por natureza, por essência, a nossa essência ela não é agressiva. Agressiva no sentido de destruidora. A nossa essência tem um local de calma, de equilíbrio, a não ser pelo próprio processo instintivo, tudo bem? De sobrevivência. Mas do contrário, não. Então, toda vez que no mundo racional, onde a mente, lá, o sol que ejacula a consciência, a sabedoria, eu de uma certa forma ainda continuo utilizando de agressividade, eu tenho que lembrar que eu estou fazendo um mecanismo de defesa. É muito mais
mais por um instinto de que eu acho que eu posso ser agredido em algum momento, do que, na verdade, porque eu tenho que colocar para fora uma coisa interna que vive no meu ser, que é uma maldade. Quando a gente pega, por exemplo, a história do Hitler, que é o exemplo mais clássico de um genocida, etc. e tal, ele foi extremamente castrado na própria infância, ele se considerava feio, ele tinha um problema no pênis, né? Assim, então ele não conseguia, de uma certa forma, uma relação única e exclusivamente prazerosa. Assim, ele tinha uma questão, ele não era germânico, ele era austríaco. Então, tudo isso colocava ele num lugar como se ele não fosse competente e capaz. Tá, que já existisse lá dentro uma tendência a, mas é assim, veja, o tempo inteiro eu estou me julgando e me colocando numa condição onde eu não aceito as minhas verdadeiras habilidades. Então, ou porque eu fui agredido, ou porque eu mesmo me agrido, né? Assim, eu não sei o que nasceu antes, tá? Porque de uma certa forma eu recebo agressões do externo, então eu sofri bullying, mas porque eu mesmo faço bullying comigo, porque eu não aceito as minhas verdadeiras habilidades. Então eu tenho que me defender, então eu tenho que agredir para eu não ser agredido. Eu violento porque eu fui violentado. Ou porque, não obrigatoriamente só pelo externo, tá? Eu posso ter sido violentado por mim mesmo, oprimindo as minhas habilidades à luz da consciência. Isso é uma violência. E aí, como eu não sou capaz de poder trazer à tona as minhas verdadeiras e dignas habilidades, eu vou matar as habilidades dos outros. Então, aquele que tem um defeito, que eu julgo não ser capaz, né, assim, que me ameaça de alguma maneira, né, porque os judeus ameaçavam a presença lá dos Reiches, tudo bem? E assim, era uma ameaça para ele. Então, ele tinha que exterminar aquele povo. Tudo bem? Então é só um exemplo, tá? Mas para a gente pensar nisso, como uma questão também que, tudo bem, se há é uma fruta, mas que também pode ser disfarçada, porque no fundo ela só é um canhão que está atirando coisas, mas aquele que está atirando não tem só, único e exclusivamente só um prazer em matar. É um mecanismo de defesa que está sendo utilizado naquele momento. Eu acho tão esquisito quando esses médicos psiquiatras, principalmente esses forenses da vida, né, julgam, por exemplo, as pessoas e dizem, porque era um maluco, é um assassino em potencial, parará, etc. Tá, é uma verdade, ninguém vai negar isso. Mas quantos assassinatos internos essa pessoa fez para consigo mesmo ou que sofreu também? Gente, eu não tô aqui defendendo o bandido, não é isso, tá? Eu tô brincando, né? Acho que é assim, ok, fez perante a justiça do homem, vai responder, vamos colocar numa situação de reorganização de trabalhos internos, tal, que nós não temos aqui no Brasil, né? Então, assim, uma reclusão, ou matam mesmo, como pegaram aquele rapaz lá de Goiânia, etc e tal. Mas a gente pensar uma coisa que é assim, com certeza ele deve ter sofrido violências. A gente não tem dúvida em relação a isso, né? Porque ninguém está aplicando uma violência a bel prazer, né? Porque sente um extremo prazer em matar, né? O próprio psicopatia, vamos lembrar do que a De Angelis já falava, tudo bem? É assim, para eu me tornar um psicopata, e nós podemos fazer isso para essa existência ou para outras futuras, basta não seguir a própria essência. Basta fazer um gap grande aí entre aquilo que a essência necessita para a possibilidade daquilo que eu passo a manifestar na minha vida. Minha essência não vale nada, eu não tenho valor, tudo isso é uma bobagem, deixa eu seguir como escravo daquilo que a sociedade quer e espera de mim. Eu estou criando um campo psicoenergético para me tornar um psicopata. Porque, vamos lembrar, o nosso ego, estrutura do corpo mental, que é um dos corpos que vai junto com a gente pós esta encarnação e que continua até o alívio de todo esse perispírito, ele continua junto, gente. Ele não morre ao final dessa existência. Tudo bem? Alguém mais tinha levantado mão e eu não estou vendo aqui, gente? Não? Tá. Ô Lourdes, faz um comentário rápido a respeito do mandala e do caso. É uma pessoa que realmente tem uma questão muito séria com a mãe, né? Tem baixa autoestima, não tem confiança em si mesmo. Então tem tudo a ver com o que vocês falaram. Legal. Tá. Eita, fiquei feliz de saber, hein?
Acertamos. Responde aquilo que você precisava com essa leitura de mandala? Uhum, Tá. muito. Tá. Eu não me lembro mais a sequência, mas eu lembro que a Lourdes, que a Kelly, que a Vanessa, que a Maria Silvia tinham trazido mandalas, é isso? Tá. Então, Kelly, você tem mandala? É um mandala só? São vários? Como é isso? Não é aquele que eu faço com o meu paciente, é o dele e o meu. Tá. Eu vou colocar, eu já tenho fácil aqui, eu vou Tá. colocar primeiro o dele. Tá. Deixa eu pegar aqui. Ô, Rita, a Rita acho que quer falar alguma coisa, a mãozinha dela tá em pé. De quem? Da Rita Murilo. Rita, você levantou a mão, Rita? Não, Fala. eu estava pensando, quando você falou a respeito do ego que nos acompanha, mesmo depois do carne, eu fiquei imaginando como eu seria sem ego. Não existe essa possibilidade. Mesmo depois de várias encarnações, não tem como. Aqui no planeta Terra não é possível, porque um dos corpos que nós precisamos para poder atuar, o ego, é onde estão registradas as nossas marcas a serem trabalhadas. Quando o Cristo diz o seu professor é o próximo mais próximo, ele estava falando dessa estrutura. Porque quando eu entro em contato com o outro, tudo bem? E aí desperta algum tipo de sentimento ou emoção, é assim, o fato de despertar esse sentimento e emoção, essa emoção, o sentimento está dentro de mim, não é o outro que tem isso. E aonde isso está gravado e registrado? Nessa estrutura egóica, que não tem nada a ver com o ego freudiano, tá? Por favor, não façam essa confusão, porque senão a gente começa a imaginar que tem a ver com essa estrutura. Não é. São as características que nós carregamos em nós mesmos, que de uma certa forma elas são as sombras a serem trabalhadas. E quando nós encontramos, nos deparamos, nos relacionamos com outros seres e nós sentimos estímulos por conta disso, ai, você me gera raiva, ai, você me gera dor, ai, você me gera repulsa, ai, você me gera tal. É assim, tudo bem, isso está sendo estimulado pelo outro, mas a sensação está aqui dentro, então isso é meu. Então esse é o professor mais próximo que Jesus dizia. Tudo bem? Que está cravado, marcado no perispírito, como o Espiritismo resumiu muito sabiamente, mas está no corpo mental, numa das estruturas do corpo mental chamada ego. E Vitor, quando desencarnamos, esse ego também vai conosco. Vai. Todo perispírito está junto. Perispírito. Tá? Então nós continuamos sempre com esse ego. Até o final, até a transmutação da energia do perispírito. Ou não precisar voltar mais para o planeta que tenha esse tipo de corpo no perispírito, tá? Que aí a gente vai ser acoplado a um outro perispírito adequado para aquela orbe onde nós estivermos. É interessante, né? Parece que a gente está num planeta de depuração, né? Mas, gente, parece não. Estamos. Parece não. É, né? Estamos. Aqui a gente tem que deixar todo o nosso lixo para poder acender, né? Ô, Rita. Leva para o umbral para acabar de depurar. Isso. O que é umbral? É uma depuração que você está fazendo no perispírito. E lembrando que é uma coisa que é assim, é só daquele conteúdo que nós já temos a prontidão para poder lidar, tá? Tem muitas marcas que nós nem lembramos, nem sabemos que temos e não temos condições nesse momento de poder lidar, porque a gente não está na prontidão para isso. É a mesma coisa que eu pedi para uma criança de 3 anos, faça uma parábola de log. Ela não sabe nem o que é isso. Tudo bem? Então ela não vai nem entender o que está sendo pedido. É mais ou menos assim. E vamos lembrar uma outra coisa importante: planeta Terra no sistema solar é só o segundo na escala de evolução. A gente acabou de deixar de ser um dos primitivos. Acabou de deixar de ser. Não é fácil, né? Não é fácil. Não. Tudo bem, Ri? Sim. Tá.
Tá. Kelly, você colocou o seu mandala? Coloquei. Ó, então Esse aqui. tá. Peraí, coloca de novo, põe de novo na tela. Obrigado. Tá, já fotografei, tá? Obrigado. Os dois são da mesma pessoa ou não? Não, um Um é do dele, paciente, outro é da Kelly, que faz tá. junto. Tá. E esse é outro aqui, ó. Ó, vamos lembrar, gente, bem preciso, prático e objetivo, Qual tá? que é o dela e qual que é o dele? Eu Ou não é não pra tô vendo dela direito. O primeiro é o do paciente, o segundo é o dela, né, Kelly? O dele são essas pessoinhas aqui, ó. Isso é. Tá. Então, quem quer começar a falar? Van, fala. A Ritinha tá saindo. Tchau, Ri. Beijo. Gente, desculpa interromper, mas tive um imprevisto, um bom imprevisto. Ai, que bom. E eu vou ter que deixar vocês. Mas até Beijo. semana que vem. Beijo, Beijo. Rita. Boa semana. Tchau. Desculpa, Kelly. Desculpa, gente. Desculpa, Vitor. Pena que você não vai falar, depois qualquer coisa você escreve. Posso falar? O primeiro mandala, eu vejo assim uma coisa muito mais foco direto, racional, né? Tem até, não sei se é a foto, mas para mim parece um círculo bem clarinho em amarelo na parte de cima, bem no topo, né? E são como se contasse a história de um homenzinho, sabe aquelas historinhas que você vai passando assim, as folhas que vai passando rapidinho, o homenzinho vai andando. O segundo é muito feminino, muito. E é como se esse mesmo círculo racional chorasse, né, que são essas lágrimas que saem, e ele alimentasse esse feminino externo. Então, a árvore, para mim, ele é como se fosse a Carmen Miranda, que tem aqueles negócios na cabeça e dança, assim, esse corpo, essa silhueta. Esses ramozinhos que saem da árvore, para mim, parece mais borboletas que se juntam a essa árvore. E essa outra borboleta que ela traz uma questão de transmutação pela própria metamorfose da borboleta, mas também pela cor, junto com essa cor da emoção, né? E daí é como se essa borboleta que está no passado, daí Vitor me corrija, como se essa borboleta que está no passado, ela se desfizesse e daí saísse essa água, esse azul aí alimentando essa ilha que é do feminino, né? Então é um masculino e um feminino numa mesma folha, mas em ilhas, né? Em separados, eles não estão unidos. O que eu faço com a minha dor, né? O que eu faço com a minha dor? E daí, trazendo um pouco do que a Kelly já falou do cliente dela, é esse não acesso de conexão do feminino com o masculino, né? Então, meu pai tá lá, minha mãe tá aqui, dentro de mim eu também separo pai e mãe, também separo o feminino do masculino. Rita? Olhando para esse primeiro desenho, me parece a mesma pessoa e suas sombras, né? Não é... Se você olhar os bonequinhos, são bem parecidos, né? Então me parece que é uma pessoa só, é como se fosse uma pessoa dividida em muitas, né? A gente pode até pensar em uma coisa de personalidades passadas, né? Mas também a gente pode pensar na sombra dessa pessoa, né? Porque se você perceber, eu percebo assim, quando eu olho,
É como se tivesse a pessoa na frente e algumas outras todas assim atrás, né? E é interessante porque quando eu olho para essa mandala, apesar desse amarelinho bem fraco aqui em cima, me parece uma coisa inóspita, né? É como se a pessoa estivesse num deserto mesmo, né? Um deserto de procura, né? De quem eu sou, né? E essa cor amarela que você disse que representa mais ou menos a questão masculina, a força masculina, eu percebo aqui que está muito fraquinho isso daqui para essa pessoa, né? Muito fraco. Então, me parece assim que é uma pessoa que está em busca de um autoconhecimento, né? E ela tem que olhar para essas outras personalidades, para essas outras sombras, para ela que se conheça. Na segunda mandala, sumiu minha mandala aqui, cadê a mandala? Entrou um cachorro aqui, quem que é esse cachorro? Tá aqui. A segunda mandala, que aparece chorando, continua para mim uma pessoa triste, né? Me parece que é uma pessoa triste. Engraçado esses olhos sem órbita, né? É como se essa pessoa não quisesse olhar mesmo para aquelas coisas que ela não quer olhar, né? Esse olho sem órbita. Me parece, assim, essa árvore, me parece ainda que existe vida, existe uma raiz, né? Essas flores germinando, e essas borboletinhas, borboleta que está aqui? É umas borboletinhas, né? Parece uma pessoa, assim, que está precisando sair dela, né? Para que ela tenha esse autoconhecimento. Mas me parece que a dor que ela sente é muito grande ainda e ela talvez ainda esteja procurando prontidão para fazer essa imersão nela mesma. É isso que eu vejo quando eu olho. Ô Rita, você tá poderosa em leitura de mandalas, tá? Eu tô extremamente feliz por essa possibilidade, viu? Que legal, tá? Obrigada, mestre. Eu achei que eu olhava em mandala e não falava nada com nada. Não, senhora, você tá bem poderosa nas suas leituras e interpretações de mandala. Tô gostando de ver, tá? Legal. Posso só falar uma coisinha? Sempre, Zilda. Desculpa, eu precisei sair também, que eu tive que ver um negócio. É interessante porque o que a Rita falou agora sobre os olhos, porque é um olho com as pálpebras fechadas e a sobrancelha. E ela teve uma percepção como se fosse um olho aberto sem a menina dos olhos. Sem as órbitas. Muito interessante isso, né? Legal poder ter observado isso. É engraçado, posso falar, mesmo que seja Claro, besteira? não é besteira nunca. Na primeira, eu vejo um fulano que está encapsulado, pelo menos nessa questão dele estar fechado num círculo com todas essas sombras que vocês falaram, que para mim dá a sensação de estar encapsulado. No segundo, é assim, eu vejo alguém que está com os olhos fechados, como se estivesse assim, entrando para dentro de si para perceber o outro. Triste, entrando para dentro de si, quer dizer, se conectando com o seu eu interior para poder perceber o outro. É assim que eu... Você, Maria Silvia, eu vou carregar junto comigo, porque você também é ótima interpretadora de mandalas, tá? Sabe a sensação que me passa? Sabe quando você entra em contato, é assim, né? O segundo mandala, tá? É quando você entra em contato com a dor do mundo e aquilo te comove, te incomoda. E você se sente tocado por esta dor de alguma maneira, de alguma forma, e aquilo faz com que que estas lágrimas, de uma certa forma, possam ajudar, semear ou umidificar, vamos dizer, o terreno, para que o plantio seja mais facilitado.
E o primeiro, um pouco isso mesmo, tá? É assim, alguém que está bem preso dentro das suas personas, que ainda transita pela possibilidade de tentativa de controle. Quando a gente tem um paciente com essa característica, e isso serve para todos nós, porque é o tipo de paciente ou de cliente que a gente atrai para a gente, é porque a gente tem isso na nossa sombra, tá? Então é legal parar para poder observar essa característica, porque assim a gente sempre lembra três momentos importantes. Ou eu acabei de atravessar essa situação e por isso eu tenho condições de poder lidar com aquilo que o outro está trazendo, ou eu estou atravessando exatamente nesse momento e eu já estou na prontidão de atravessar e eu não sabia que eu tinha, por isso que eu atraio essa pessoa para poder estar comigo como cliente. Porque assim, gente, nesse momento atual que nós estamos vivendo, por mais que eu possa ser uma alma extremamente ultra mega blaster consciente, assim, a gente ainda está em depuração, né? Assim, o próprio Chico estava depurando coisas, o Divaldo depura, a Joana de Ângeles estava depurando coisas, então assim, é uma característica para a gente poder pensar o que é o nosso aspecto de identidade com isso que está manifesto nesse momento. Onde eu estou encapsulado? E aí é carinhoso, não é apontar o dedo nunca, porque assim, já que eu, Kelly, fiz a proposta de que eu gostaria de fazer o mandala junto com a pessoa, então é assim, é levar isso em consideração. Eu, ao mesmo tempo que eu tenho a chance da empatia, de conseguir de alguma forma me colocar em contato com a dor que o outro está e como é que eu vou ajudar no processo de transmutação, com base com isso que a Maria Silvia trouxe e a Rita, tá? É assim, para que eu possa ajudar a umidificar aquele terreno infértil, né? Não sei como dizer isso. Infértil mesmo. Infértil, para poder facilitar o processo do crescimento do outro, mas eu também tenho coisas encapsuladas dentro de mim e que eu preciso olhar para isso. É interessante, né? Mas mesmo que ele esteja encapsulado, eu fiquei olhando aqui as boquinhas dele, que ele pôs no desenho. As duas boquinhas primeiras, assim, estão constrangidas, estão apertadinhas. As outras boquinhas já estão sorrindo. Então, aí não tem um progresso? Claro que sim, claro que sim. Uhum. Para mim, representou isso, né? Como se tivesse um progresso de quando ele chegou e do como é que ele está indo agora também. Claro que sim. Fala, e se você olhar as perninhas, também, as duas primeiras, elas estão em sentido andando, né? Sentido futuro. E as outras, elas já estão mais para frente, como assim, estou aqui. É mesmo, Vanessa. Mais presente, né? Mais presente, Quando eu olhei... Vocês estão bons em mandá-las, hein, gente? Acho que eu não vou querer nunca mais largar vocês, tá? Eu quero todos vocês juntos sempre, ó. Fala, Lu. Desculpa, eu te atrapalhei. Imagina. Quando eu vi esse primeiro, me lembrei dos Beatles atravessando a Abbey Road, né? Que legal. Parecia que eles estavam atravessando a rua e tal. E no segundo, é engraçado, assim, me chama a atenção muito os olhos, também eu tive a sensação que eram olhos sem órbitas, apesar de que tá vendo que ele está fechado, mas olhando assim me dá a sensação que não tem órbitas. E o que me chamou mais atenção além disso foi o nariz, parece que falta o nariz. E eu lembrei que assim, o nariz é aquela pessoa que está bem presente, aquela pessoa que mete o nariz em tudo, né? Ou está me cheirando o problema, né? Ou é aquela pessoa que tem vários significados para o nariz. O nariz empinado, né? Né? Então, essa é aquela presente a pessoa que está bem presente, bem, né? E parece que me vem a sensação de trauma nos dois desenhos, né? Vovó, para que esse nariz tão grande? Né? Aquela pessoa que tem aquela percepção que nada escapa. E parece que ela põe tudo que ela teria nesse nariz para fora. Parece que fica tudo projetado para fora, essa sensibilidade, essa emoção, essa coisa de perceber o mundo, fica tudo fora. Então, fica nessa árvore, fica nesse choro que é como se fosse uma pessoa muito doadora, né? Então, tira tudo que tá, essa riqueza que está dentro, põe para fora. Essa é a sensação que me vem nesse desenho. Né? Então, é a borboleta, é a árvore.
É isso. Uma outra coisa que me veio do nariz é que um dos sintomas mais certos que você tá com Covid, né, com vírus, é a falta de olfato, né? Você ter falta de olfato e tá com qualquer outro sintoma, você tá com Covid. Agora, qualquer outro sintoma sem estar com a falta de olfato já é... Vamos analisar. Olha quantos pensamentos um mandala, de uma certa forma, pode gerar. E a gente sempre lembra de uma coisa importante que é assim, ó, tudo isso, de uma certa maneira, não tem certo ou errado. Tem as condições que estão apresentadas aí. O que eu posso fazer com relação a isso que está aí posto? Kelly, né? Kelly, seus mandalas, né? Quer fazer um apanhado bem rápido do que seja o caso? Então, assim, né, é aquele rapaz, né, de 19 anos, ele interage muito pouco com o mundo, né? Então, como eu até comentei com vocês, a possibilidade até que a gente estava trabalhando era com a entrada na faculdade, né? Só que assim, ele entrou na faculdade o ano passado, teve pouquíssima aula presencial, aí veio a pandemia. Então, eu acho que ele tem, né? Ele tem essa dificuldade desse relacionamento, de olhar para os próprios sentimentos. É algo que, assim, ele é sempre muito... Eu não sei se ele é assim, evasivo, né? No sentido de não saber mesmo, mas o que ele mais responde é não sei, né? Então, se eu ficasse com ele nas sessões só na coisa da linguagem mesmo, não saía nada. Então, assim, o recurso do mandala tem sido ótimo, porque pelo menos, assim, a partir do que ele desenha e eu desenho, depois nós conversamos, né? Então, assim, olha, o que eu estou vendo no seu desenho, o que você está vendo no meu desenho, né? Então, eu acho que é isso. E aí, assim, me chamou a atenção que ontem, né, que foi a sessão, ele falou, eu perguntei sobre o desenho, porque o nome do desenho dele é O Poder da Amizade, né? E o meu é Renovação. E aí eu perguntei para ele sobre o mandala e ele falou assim, não, eu estou esperando você me explicar, né? Então, né, assim, eu fico, né, numa certa, né, num certo grau de inquietação, né, para falar assim, bom, que seja que o dia de hoje pelo menos saia com alguma coisa, uma semente aí para ser plantada, né, e assim, mas assim, espero que hoje a gente possa ter plantado uma semente, né. Então, mas assim, eu acho que ele, em termos da amizade, eu acho que ele está demonstrando um pouco mais de abertura. Que legal. Então é isso. Você sente que essas interpretações casam com aquilo que está sendo dito e vivido no momento? Sim. Uhum. Tá. Isso, né? Isso que vocês falaram, porque assim, mesmo essa ideia da pessoa triste, né? Assim, ele não tem uma emoção assim. E agora ainda com a máscara, pior ainda, né? Então, é algo que, da mesma forma que ele chega, ele vai embora, não tem uma coisa de um sorrir também, assim, aquela coisa da gente perceber, tá sorrindo com os olhos, né? Eu não vejo ele triste, eu vejo ele, parece que não presente, né? Porque você vê aquele corpinho também, parece que não toca o chão, parece que é tudo fino, então parece que tem um rosto ali, tem algo que está ali, mas parece que ele não está, né? E é engraçado porque o seu mandala me remete muito mais a ele do que a você, porque eu tenho a sensação de que falta alma ali, entendeu? Quando falta órbita nos olhos, né? Que eu não consigo ver, apesar que eu estou vendo os cílios aqui embaixo, parece que está fechado, mas a sensação que eu tenho é como se você tivesse desenhando ele, entendeu? E não é como se não fosse. Se alguém dissesse assim, esse desenho da Kelly, é como se você dissesse, eu não acredito.
porque não vejo você assim. Mas eu tenho a sensação de alguma forma você entrou no campo dele, vamos dizer assim, e você trouxe o que você viu dele, entendeu? Essa é a sensação que eu tenho, que aconteceu alguma coisa ali, que ele, como fala no, como é que fala? Dos índios, no xamanismo, né? Parece que a pessoa perdeu a alma. Então ela está ali, mas ela não está. A parte dela está fora. É isso que eu vejo quando assim você desenha esses olhos assim fechados, entendeu? E quando eu vejo ele, né, passando como se fossem os Beatles andando assim na rua, é como se está ali, mas não está, entendeu? Não vejo que é tristeza e tal, mas porque o rosto, a feição das carinhas está muito nítido, mas o resto parece que não tem. Então parece aquela pessoa que ela não atua, como se ela não existe, ela está ali de tipo corpo presente, mas a alma não está. Essa é a sensação que eu tenho ao olhar os desenhos. Complementando o que a Lourdes está falando, é interessante. É como se você, Kelly, estivesse dando voz àquilo que ele não consegue expressar. Eu achei isso também. Não achei que era o desenho da Kelly. Como ele não consegue expressar e deve ter uma dificuldade tremenda nesse caso, e você estando ali com ele, e é o que a Lourdes falou sobre o campo, é como se você fosse a intérprete do sentimento que não consegue expor. Também achei. E assim, a minha tentativa até é essa, através disso, dessa troca, ele consegue enxergar outras possibilidades, tanto que eu coloco ali, tem o giz de cera, vamos dizer, normal, tem o lápis de que ele diz que esfumaça, né? Então, assim, eu tô sempre... Até porque eu gosto, não é porque assim, eu vou fazer para mostrar alguma coisa para ele. Não. Entre fazer um desenho com cores e fazer um desenho monocromático, o meu estilo é muito mais fazer com cores, né? E ele sempre... E ontem eu coloquei só o giz de cera. Mas aí eu tenho um armarinho assim, e tem o lápis de cor que está exposto. Ele ficou olhando para o lápis de cor, né? Eu até acho que poderia ter esperado, mas eu perguntei para ele, eu falei, você quer o lápis de cor? E aí ele falou que queria. Tanto que aí ele usou, né, o marrom e o amarelo. Então eu não sei se a própria sensação de pegar no giz, né, que vai trazer a sensação, né? Pode ser. E eu já falei para ele, assim, não fiz ainda, mas já falei para ele das possibilidades, né? Eu falei, olha, é bem legal a gente fazer com os olhos vendados, né? Então, assim, só tô preparando para ver se, né? Ele falou, mas aí não vai sair nada, né? Coisas assim, né? Que não dá para desenhar, né? Eu falei, não, é muito legal. Fez muito bem. Ô, Kelly, escutando a Lourdes, né, que ela falou, não está presente no desenho, não toca o chão, né? E essa questão dos olhos sem órbita me veio muito você já tentou algum exercício para trazer ele para a Terra, sabe? De aterramento? Né? E daí agora você também falando essa questão do giz, o giz, ele mais do que o lápis, ele é muito mais... um material argila, terra, né? Uma coisa muito mais... como que eu posso usar a palavra? Mais... consistente. Né? Então, assim, até o fato de pegar no giz me incomoda, porque vai me remeter a isso. Eu não sei como funciona, mas tem aqueles exercícios da caixa de areia, do Jung, né? Talvez alguma coisa assim, sabe? Desse contato com argila, alguma coisa para trazer até ele. Eu pensei, para ser uma coisa assim, menos, vamos dizer, talvez assim, nesse momento, uma coisa mais de uma transição de materiais, assim, a massinha, né? Que não é aquela coisa que fica grudada. Né? A argila já, né? Acho que talvez seja num outro momento, mas uma coisa que eu pensei foi a argila, sim. A argila não, a massinha. Sim. Para, né? E os bonecos? Poder mexer ali, né? Para ele criar uma situação.
que nem a Vanessa falou do Sunplay. Não precisa ser exatamente o Sunplay, mas boneco mesmo, boneco. Conta uma história, vai. Me conta uma história e deixa né, fazer pelos bonecos. Que foi o que eu acabei... Eu não sei se estava, Lourdes, porque quando eu falei que de início, ontem, eu peguei o CAT, as pranchas, e eu peguei aleatoriamente umas pranchas e eu virei e pedi para ele sortear. E aí, a partir... Aí eu falei assim, ó, conta uma história do que você está vendo. Tá. Tem a mulher segurando uma criança e a outra de bicicleta, e a outra que ele pegou foi do homem sentado na cadeira que ele falou no trono, o pai sentado no trono. Né? Então, contou um pouco de história, foi já um negócio diferente. Porque ele agora, dos bonecos, é legal, preciso até arranjar aí um material. Porque ele continua fazendo, ele não faz um círculo, ele faz uma coisa ovalada, e esse amarelo, que nem estava vendo que tinha amarelo, continua no mesmo lugar, né? Como se fosse aquela que nem eu coloquei, é do mesmo cara, da pessoa, né? Daquele do crânio, que eu falei que vai ser um crânio. Eu não sei, é exatamente no mesmo lugar. E 6 também simboliza a família, né? O número 6 é simbolismo da família. Então, tem alguma coisa aí. Lar, porto seguro, segurança. Né? E tem as cartas que eu te falei, né? Da palavra de criança, que é bem legal. Essas cartas eu vou pedir, sim. Né? Que, é bem bacana essas cartas aqui, ó. Da Patrícia Gebrim. Né? Que você pode fazer de várias formas com ela. Assim, você pode brincar com ela. Quer dizer, vamos fazer aqui, né? Ó, vou tirar uma aleatória, tá? Uma para cada desenho, tá? Vamos ver o que sai. Você fala para parar. Parou. Espera, deixa eu só colocar aqui. Ok. E aí você fala para qual... Vai, pega. Fala o número? Não, fala, só pega, para eu pegar uma carta. Pega. Aqui. Pode pegar. Parou nessa aqui, peraí. Justiça. É quando a gente começa a pensar menos e amar mais. Aí a gente tem mais clareza e vai sendo mais justo com a gente e com os outros. Permita que o amor supere seus julgamentos. Você acha que tem a ver, de repente? Né? Alguém que pensa demais, né? Isso. Né? Parece que só tem cabeça, né? Não tem corpinho ali também. Então, parece que só fica ali pensando, né? De alguma forma, você está julgando, né? Não precisa exatamente ficar julgando, se é bobo, enfim. Mas de olhar as coisas, discriminar já é uma forma de julgamento. Vai. Agora para o seu. Parou. Aqui. Iluminação. É quando a gente se sente tão cheio de amor que quer conhecer de perto as estrelinhas do céu. Aí a gente se transforma num cometa dourado, coloca dentro do coração todas as pessoas queridas e sai pelo universo em busca de aventuras. Permita que o universo se revele a você. Que lindo. Né? É legal, assim, essas cartinhas, entendeu? Porque é um recurso, né? Sim, sim. Eu acho que ele tem umas coisas assim de... Uma vez ele fez um outro mandala que ele colocava do mesmo estilo, o mesmo tipo de círculo. Tá ruim o som dela ou tá ruim para mim só? E aí colocou... Tá ruim o seu som, Kelly. Tá falhando. Tá falhando. Ah, é? Tá. Ixi, deve ser alguma coisa da internet. Aqui. De preocupações. Então, assim, ele já externou, assim, né, preocupações, né, o mesmo julgamento, né, do que é certo, do que é errado, e uma raiva em relação ao que é errado também. Né? Então, parece que tem algo. Ótimo, é isso mesmo. Tudo bem, Kelly? Tudo, Vitor, obrigada. Imagine. Gente, 5h23 da tarde. Vamos fazer uma pausa?
Nós voltamos daqui 20 minutos, 5h40, e aí Maria Silvia, o seu é o próximo, tá? Tá bom. Tá bom? 5h40, tá? Vamos fazer uma pausa, tá bom, gente? Até já. Até já. Eu vou desligar o gravador, tá?